Olá, galerinha do quarto ano. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou começar pela correção das atividades que eu passei ontem, da explicação dos substantivos. Como nós vimos anteriormente, estamos estudando a classe gramatical substantivo, ok? Vocês aprenderam o substantivo próprio, comum, primitivo, derivado, simples e composto. Fizemos algumas atividades, tivemos a aula de ontem e agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela para fazer a correção das atividades que eu passei para vocês. Vamos lá, iniciamos aqui, fizemos juntos a correção desses dois exercícios na aula passada e vou descer. Vocês aprenderam, então, o substantivo comum e o substantivo próprio, né? Substantivo comum designa um ser no geral, serve para todos, e o substantivo próprio nomeia um ser específico. Então, vamos lá. Aqui tinha um balãozinho, né? Com nossa personagem do Clubinho dos Detetives, sumiu uma carteirinha e ele pensativo diz: acho que só um detetive pode resolver esse caso. Quando ele pensa em chamar o detetive, ele quer alguém em especial ou pode ser qualquer detetive? Pode ser qualquer detetive, porque a palavra detetive é um substantivo comum, serve para todos. Depois, no segundo balão, tá assim: acho que só Sherlock Holmes, que é o nosso grande detetive estudado nesta unidade, pode resolver esse caso. E agora, qualquer detetive pode ajudá-lo? Não, agora apenas Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, o nome desse grande detetive é um substantivo próprio, porque assim como vimos, como comentamos, falamos, nome de pessoas, substantivo próprio. Substantivo próprio, sempre escrito com letra maiúscula, não esqueçam disso. Exercício 3. Os substantivos próprios são escritos com letra inicial maiúscula. No texto a seguir, todas as palavras iniciadas por letra maiúscula estão sublinhadas. Coloque em ação seu lado detetive e pinte apenas aquelas que são substantivo próprio. Nós sabemos que para iniciar parágrafo e depois do ponto final, obrigatoriamente na língua portuguesa deve-se iniciar com letra maiúscula. Então, não necessariamente aquele texto, aquela palavra é um substantivo próprio. O substantivo próprio ele pode estar no meio da frase, mas ele vai ter que ser escrito com letra maiúscula, por ser um substantivo próprio. Mas nem todas as palavras que iniciam parágrafo ou que venha depois do ponto final vai ser um substantivo próprio, ok? Então, a palavra tenho, ela não é um substantivo. Ela está escrita com letra maiúscula porque ela está iniciando o parágrafo. A palavra creio também não é um substantivo próprio. Está escrito com letra maiúscula porque está depois do ponto final. Depois do ponto final, eu inicio na mesma linha com letra maiúscula. Regra da língua portuguesa. Sou também não é um substantivo próprio. Só está com letra maiúscula porque vem depois do ponto final. A palavra aqui, a mesma coisa, está com letra maiúscula porque vem depois do ponto final. A palavra tenho, creio, sou e aqui não dá nome a nada. Se não dá nome, não pode ser um substantivo. Elas vão pertencer a outras classes gramaticais que nós vamos estudar no decorrer dos anos. A palavra Londres dá nome a alguma coisa? Sim, dá nome. Está escrito com letra maiúscula. Por quê? Porque é um substantivo próprio. Depois nós temos aqui Sherlock Holmes. Nós temos um substantivo próprio e composto. Lembra que eu falei para vocês que nomes compostos, os dois nomes são escritos com letra maiúscula? É um substantivo próprio e é composto, porque tem mais de uma palavra. E o Watson também é um substantivo próprio, porque é o nome dele, ok? Depois nós temos substantivo simples e composto. Nós já aprendemos que substantivo simples é quando é escrito apenas com uma palavra, composto quando tem duas. Então aqui vocês tinham que colocar nos substantivos simples outra palavra transformando em substantivo composto, ok?
Então, vamos lá. Couve, flor, tem um exemplo aqui. Vocês têm que acrescentar o hífen. O que é o hífen, professora? É esse tracinho aqui, ó, que tem no meio das palavras. O nome desse tracinho aqui é hífen, ok? Então, guarda poderia ficar guarda-roupa, guarda-chuva, guarda-costas, guarda-noturno. Entenderam? Vocês acrescentam o hífen e monta aí um substantivo composto, ou seja, com duas palavras. Beija poderia ficar beija-flor, cachorro, cachorro-quente, porta, porta-joias, porta-treco. Se vocês conseguiram, tem outros, criar um substantivo composto que não seja igual ao meu da apostila, ok, desde que seja o nome de alguma coisa e que tenham duas palavras. Aqui no meio delas um hífen, que é o tracinho, você montou um substantivo composto. Substantivo comum nomeia seres no geral. Substantivo próprio, um ser específico. Substantivo próprio escrito com letra maiúscula. Substantivo simples, apenas uma palavra. Substantivo composto, duas palavras. Aqui, primitivo e derivado. Substantivo primitivo é a origem da palavra. É a palavra que não tem modificação. Derivado, tenho vários. Um substantivo primitivo me dá a oportunidade de ter vários substantivos derivados. Derivado quer dizer que vem daquele substantivo. Eu dei como exemplo para vocês na aula passada o substantivo rosa, roseiral, rosinha. Então, todas as palavras que vêm da rosa são chamados substantivos derivados, ok? Aqui a apostila está te pedindo para criar dois substantivos derivados de cada substantivo primitivo. Aqui na minha apostila tem duas opções, mas eu tenho outras, tá bom? Tenho outras. Flor, poderia ser floreira, floricultura, florzinha, tá bom? Pedra, pedregulho, pedraria, pedreira, pedrinha, poderia ser diversos. Livro, livraria, livreiro, mas poderiam também ser outros. Cavalo, cavaleiro, cavalaria, cavalinho. Então, vocês poderiam criar outros sem ser os que eu tenho aqui, porque nós vimos, e eu falei para vocês, vou repetir, nós temos diversos substantivos derivados, ok? Não temos só dois. Então, não precisa necessariamente substantivo derivado estar igual ao meu. O que precisa? Ele precisa vir do substantivo primitivo. Os derivados de flor são muitos, tá? Os derivados de pedra também, livro também, cavalo também. Depois vocês têm uma tabelinha aqui onde vocês tinham que assinalar tudo que um substantivo pode ser, porque ele não é uma coisa só, ele pode ser várias. Então, um substantivo pode ser comum, pode ser composto, pode ser simples, pode ser primitivo ou pode ser derivado. Então, vamos lá. Vira-lata. Vira-lata é um substantivo comum, ele é simples ou ele é composto? Ele tem uma palavra só ou duas? Ele tem duas, então ele é composto. Ele é primitivo ou ele é derivado? Ele é primitivo, porque ele é a origem dele que vieram outros substantivos. Cabeleireiro. Ele é um substantivo próprio ou é um substantivo comum? Nós falamos sobre profissões, lembra? Professor, comum. Então, cabeleireiro é um substantivo comum. É simples ou composto? Ele tem apenas uma palavra, então ele é simples. Ele é primitivo ou derivado? Ele é derivado porque o cabeleireiro vem do substantivo cabelo, tá? José. José é próprio porque é nome de pessoa. Ele é simples ou composto? Ele é simples porque tem uma palavra. Se aqui tivesse Maria Eduarda, seria um substantivo próprio composto, porque teríamos duas palavrinhas, ok? Nós temos mar, ele é comum, porque nós temos nome, né? Tem mar que tem nome, aí o nome do mar vai ser próprio, mas mar, quantos nós temos? Diversos, então, comum. Ele é simples ou composto? Ele é simples, porque ele tem uma palavrinha só. Ele é primitivo ou derivado? Ele é primitivo. Dele vem outros, mariscos, entre outras coisas. Jornalista, profissão. Mais uma vez, nós falamos sobre profissões.
Comum. Quantos jornalistas nós temos? Diversos, diversos. Então, comum. Simples ou composto? Ele é simples, porque tem uma palavra só. Primitivo ou derivado? Derivado, porque vem do substantivo jornal, tá? Aqui embaixo, ele te deu, trouxe aqui a nossa personagem. Ele trouxe a você, perdão, diversos substantivos e você teria que juntá-los criando 5 substantivos compostos, ou seja, 5 substantivos que tenham 2 palavrinhas. Daria para montar aqui o substantivo composto pombo-correio. Não esqueçam de colocar o hífen. O hífen é o tracinho aqui que tem no meio. Cartão postal, arranha-céu, arco-íris, obra-prima. Então, desses substantivos simples que ele nos deu, desses substantivos simples, que são apenas uma palavra, você teria que montar 5 substantivos compostos, que são grafados, ou seja, são escritos por 2 palavrinhas. Aqui depois vocês poderiam escolher um substantivo que vocês formaram aqui e criar uma frase bem criativa. Resposta pessoal, ok? Vocês poderiam escolher qualquer um desses. Por exemplo, arco-íris. O arco-íris é algo incrível. Uma frase simples. O arco-íris é belíssimo, gosto de apreciá-lo. Essa criança é uma verdadeira obra-prima. Fica a critério de vocês, tá? Resposta pessoal. Não esqueçam para iniciar a frase com letra maiúscula, bonitinho. Cuidado com pontuação. Aqui a historinha, né? Eu já li para vocês. Galerinha, a atividade de hoje é uma interpretação de texto, tá? Então, vocês vão ler O Incrível Enigma do Galinheiro. Neste texto, vocês vão conhecer um pouquinho mais da nossa personagem, Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes faz parte dessa incrível história. Ele está aqui, ele que soluciona o caso, ele que resolve, porque ele é o nosso grande detetive. Então, vocês vão ler com atenção esse texto, O Incrível Enigma do Galinheiro, e após a leitura, vocês farão a interpretação do mesmo, ok? Vocês vão ler, então vamos lá. O Incrível Enigma do Galinheiro, que é uma história com o nosso personagem Sherlock Holmes. Em seguida, farão a interpretação do texto. Na nossa próxima aula, vamos fazer juntos a correção. Galerinha, nessa interpretação, vocês vão ter perguntas discursivas, que são perguntas para escrever. Vocês terão aqui nessa interpretação respostas objetivas, ou seja, assinalar, resposta direta. E vocês terão aqui nesse texto resposta pessoal, ou seja, a sua opinião, o que você achou, o que você identificou, o que você interpretou, ok? As páginas eu vou deixar digitadas, mas o texto inicia na página 23, vai até a 24, depois nós temos a interpretação na 25, 26, 27 e 28. Eu vou passar para vocês, na descrição da minha aula de hoje, as páginas que vocês farão. Galerinha, leia com calma. Se vocês quiserem, o material de vocês podem grifar para facilitar, vocês podem circular. Se tiver dúvida de vocabulário, faça uso do dicionário. Leiam com calma, respostas completas, início com letra maiúscula e façam uma boa interpretação. Lembre-se, resposta pessoal tem que ser completa. Se o enunciado te pergunta o motivo de você ter escolhido determinada personagem, determinado fragmento do texto, você tem que justificar, ou seja, falar, deixar claro o porquê você selecionou aquilo. Nesse texto, ele vai trabalhar com você. Se você pudesse mudar a pessoa, o culpado, porque vocês vão ver nesse texto que tem vários suspeitos, que o Sherlock Holmes identifica vários suspeitos, mas no final nós temos um culpado, nós temos um desfecho nessa história, nós temos uma solução. E aí, a interpretação vai te questionar, você mudaria o culpado? Por quê?
Quem para você é o culpado dessa história? Ou quem você imaginou que fosse? Você acha que Sherlock Holmes se deu bem nesse caso? Que ele identificou bem o culpado? Preste atenção nisso. Você acha que Sherlock Holmes conseguiu chegar ao culpado de uma maneira produtiva? Ele foi muito esperto? Como que ele identificou isso? Pessoal, lembre-se, vocês agora também são detetives. Então, eu vou deixar que vocês leiam, que vocês identifiquem e que vocês explorem essa interpretação, certo? E aí, na próxima aula, vocês farão a correção comigo. E assim, se você sentir que tem muita dúvida em um enunciado, que ficou confuso em determinada questão, faça uma anotação, elabore uma pergunta e vocês podem me perguntar na próxima aula, tirar dúvida, e eu estou à disposição para qualquer dúvida em relação à interpretação desse texto, certo? A nossa aula de hoje, então, vai começar na página 23, vai terminar na página 27, deixa eu só confirmar se é na 27. Na 28, perdão, vai começar na 23, vai terminar na 28. É uma interpretação de texto. Leia com calma, ok? E na próxima aula faremos a correção juntos. Deixa eu voltar aqui. E é isso, pessoal. Bom estudo para vocês e até mais.